Bom dia, meus amados e queridos ouvintes. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz de Cristo possa reinar na sua vida, no seu lar, enfim, nas nossas vidas. Eu espero que você tenha passado uma excelente semana, mesmo com os problemas e com as dificuldades. Eu creio que em todas as dificuldades, quando nós lançamos aos pés do Senhor Jesus Cristo, Ele cuida de nós. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Obrigado, Deus, porque apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivendo nesse tempo presente, o Senhor não nos abandonou, o Senhor está conosco. Obrigada por tudo, Deus, obrigada por essa oportunidade de nós podermos mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor esteja conosco, que o Teu Santo Espírito possa usar a minha vida e falar, Senhor, ao coração de cada pessoa que há de ouvir esta palavra. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Muito bom, eu sou a Tereza Brás, nós estamos estudando os Evangelhos na nossa classe Boas Novas. Nós já retornamos nas aulas presenciais no domingo passado e eu convido você, se você quiser participar conosco, é ali na sala da classe Boas Novas, você pode ir e pode nos acompanhar também ali. Mas nós vamos continuar com as nossas aulas online e você também pode estar acompanhando as nossas aulas. Então, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Eu sempre tenho dito que nós estamos passando rapidamente, não é um estudo assim mais profundo, porque quando nós estudamos o Evangelho de Mateus, nós estudamos já junto, porque Mateus, Marcos e Lucas, eles contam várias parábolas, vários acontecimentos da história da vida de Jesus aqui sobre a face da terra, embora de maneiras diferentes, porque são 3 pessoas, cada um contou assim de uma da maneira dele, mas a figura principal, a pessoa principal na história de cada um desses 3 evangelistas era Jesus Cristo. Nós falamos que Mateus apresentou Jesus como rei dos judeus, Marcos apresentou Jesus como servo sofredor e Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Hoje, então, nós vamos do capítulo 4 em diante, porque nós já vimos no domingo passado até o capítulo 3. E ali no capítulo 4 vocês vão perceber que quando nós estudamos Mateus, nós já falamos sobre a tentação de Jesus, que foi um momento em que Jesus passou pela dura prova e ele venceu essa prova. 3 tipos de tentações nós compartilhamos que Jesus então passou ali. A tentação, a prova tríplice, que ocorreu ali em lugares também diferentes. Ele foi para o deserto e ali no deserto ele teve fome, então foi a primeira tentação que ele venceu. Depois ele foi para a montanha e ali Satanás ofereceu para ele todos os reinos do mundo, todos os benefícios que ali Jesus poderia ter. E então foram provas que Jesus foi assim passando, mas ele venceu a todas estas provas, né? E aí, em terceiro lugar, nós vimos que ele foi para Jerusalém também, e ali em Jerusalém ele também resistiu a essa tentação. Depois, Jesus realizou vários milagres que Mateus registra, Marcos registra e Lucas também registra. E aqui no capítulo 4 nós vamos ver também vários milagres registrados por Lucas que nós já estudamos lá em Mateus. Mas, como nós sempre estamos falando, que os escribas e os fariseus, eles estavam ali sempre presentes e eles não aceitavam o ensino de Jesus. Até mesmo a multidão que acompanhava, parecia que acompanhava Jesus, mas no meio daquela multidão, nem todos de fato estavam ali acompanhando a Jesus. Em Lucas 4, 28 a 30, nós lemos que todos eles estavam ali na sinagoga e eles ficaram cheios de ira e expulsaram Jesus ali da cidade. E Jesus então passou pelo meio deles e saiu dali de mansinho,
como sempre Jesus fazia. E Jesus então seguiu o seu caminho. Lucas, ele registra várias restaurações, pois Lucas, como nós falamos, ele se preocupava com as pessoas, com as necessidades pessoais, as necessidades das pessoas. E então, inspirado pelo Espírito Santo, ele relata pelo menos 3 momentos de ressuscitação. E nós vamos ver rapidamente que foi a ressuscitação então do filho da viúva de Naim, que está registrado em Lucas 7, de 11 a 13. A ressurreição da filha de Jairo, também em Lucas 8, 42. E a ressurreição do filho do endemoniado, que era um menino epilético, também registrado em Lucas 9, 38. Mas eu quero que vocês pensem no texto que só Lucas relata. Mateus e Marcos não relatam esse texto. Então, Lucas 7, de 36 a 50. Embora esse texto ele tenha uma certa relação com Mateus capítulo 15, capítulo 22 e 23, mas aqui é somente Lucas que relata isso e que ele ensina sobre este assunto que nós vamos ver. Lucas registra para nos ensinar também a preocupação que Jesus tinha com os pecadores. Como nós falamos, Lucas sempre se preocupando com os pecadores. Jesus entrou na casa de um fariseu chamado Simão, mas esse Simão não era o Simão Pedro, tá? A Bíblia fala de diversos Simões na Bíblia. Esse daqui é um Simão que a Bíblia relata. E ali também entrou uma mulher pecadora e começou a chorar. E ela chorava tanto que as lágrimas dela começou a molhar os pés de Jesus. E ela, vendo os pés de Jesus molhados, ela começou a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Aquela mulher, ela se portou de uma maneira assim, talvez para nós até inconveniente. Ela beijava os pés de Jesus, ela ungiu os pés de Jesus. Nós não sabemos exatamente o porquê que aquela mulher agiu assim, o choro daquela mulher, se foi assim um choro de alegria ou um choro de arrependimento. Eu tenho para mim que aquele choro, aquelas lágrimas que ela derramou ali aos pés de Jesus, a ponto de molhar os pés de Jesus, molhar os pés ali de Jesus, eu creio que foram lágrimas de humildade, de humilhação, acompanhada sim de arrependimento, pois ela era uma mulher pecadora e na verdade ela não seria nem bem quista, nem bem olhada pelos fariseus e pelo povo que estava ali na casa daquele fariseu, mas ela tomou uma atitude corajosa. Eu vou lá, eu vou me humilhar, eu vou me debruçar nos pés de Jesus, porque Ele fez grandes coisas na minha vida, Ele me restaurou. E então, você pode pensar, né? Os fariseus eram pessoas de uma classe religiosa extremamente rígida. Eles eram os intérpretes da lei, como nós já temos dito, e eles procuravam interpretar a lei com as minúcias, em detalhes. E ali na casa, então, desse fariseu, também essa mulher pecadora ali presente era uma mulher prostituta e por isso era marginalizada da sociedade. Porém, ela fez tudo isso porque ela era muito grata por aquilo que Jesus fez, porque Ele havia perdoado os seus grandes pecados. Porém, ela foi valorizada por Jesus também, que lhe deu toda a atenção, perdoou os seus pecados. Jesus, ali na casa de Simão, ele cobrou a Simão porque ele chegou ali e Simão não lhe deu atenção, porque era costume quando os judeus, as pessoas chegavam na casa de uma pessoa, o hospedeiro deveria dar água para lavar os pés, deveria dar atenção. E aquele Simão, fariseu, que hospedou Jesus ali, hospedou a mulher ali, ele não deu a devida atenção para Jesus, mas aquela mulher, ela fez tudo por Jesus, ela amou a Jesus, e em gratidão ela fez até o impossível, o que para nós poderemos dizer é um escândalo, é uma coisa muito horrível que essa mulher está fazendo, mas ela fez para agradar o seu Salvador. Nós vemos então que Jesus, Lucas, né?
ele narra aqui no seu evangelho, como nós falamos a princípio, que ele procurou assim a dar atenção aos grupos de pessoas, às pessoas. Simão, aquele fariseu, como eu falei, ele não deu muita atenção para Jesus, mas Jesus então honrou a atenção que aquela mulher deu a ele. Nós vemos também que os samaritanos, os publicanos, eles estavam ali presentes, eles eram pessoas que precisavam de Jesus, eles eram pessoas doentes, pessoas que estavam ali aos pés de Jesus. E Lucas, ele continuou no seu escrito aqui no Evangelho, registrando o cuidado que o Filho do Homem tinha para com todas as pessoas. Nós vamos ver então no capítulo 10 também, que Jesus continua ministrando, que Jesus continua cuidando das pessoas, e Lucas registra isso. Lucas continuou registrando o ministério de Jesus. E agora, no capítulo 10, ele vai se referir à missão dos 70 discípulos, do versículo de 1 a 20. Este texto também nós não estudamos em Mateus, porque somente Lucas registra. Se vocês quiserem conferir depois, talvez fazer uma leitura assim de Mateus, Marcos e Lucas, comparando o que Mateus escreveu, o que Marcos escreveu e o que Lucas escreveu, vocês vão perceber que esta missão dos 70 somente Lucas registra. Esse relato, ele é diferente daquilo que nós vimos em Mateus capítulo 10, quando nós estudamos sobre o chamado dos 12 apóstolos. Mateus, ele escreve ali sobre os 12 apóstolos. Aqui, Lucas está escrevendo sobre os 70 discípulos que tiveram uma missão diferente. Mateus 12, os 12 apóstolos, eles foram enviados a locais diferentes. Eles foram para as áreas do norte, enquanto a missão dos 70, Jesus planejou para que eles fossem para o lado sul. Foi um ministério também temporário, mas na verdade o que Jesus queria ensinar ali, quando Lucas escreveu, alguns princípios importantes para a vida do cristão em todas as épocas. Para aqueles 70, para nós, os que vieram depois dos 70 e a nós também. Já para os 12, quando Jesus os chamou, Jesus chamou para que eles fossem testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não foi também assim, os 12 apóstolos, a missão deles não iria continuar, porque quando Jesus apareceu ali para eles, muitas vezes, como nós estudamos, vocês podem ler, podem ver nos evangelhos, que Jesus apareceu muitas vezes aos discípulos, a várias pessoas, a mulheres também. Então, os 12 discípulos, eles tiveram uma missão assim, naquele momento. Porém, aquilo que Jesus ordenou para eles, no último momento em que Jesus esteve com eles, as últimas palavras de Jesus, que era para eles irem por todo o mundo e pregar o evangelho. Paulo também, na sua primeira carta em Coríntios, capítulo 11, quando ele fala da ceia, ele fala que é para a gente fazer tudo em memória do que Jesus fez por nós. Como eu disse, nós aprendemos com essa missão dos 70 alguns princípios que Jesus usou a vida de Lucas para os discípulos naquele momento e para nós hoje como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro princípio que nós podemos aprender quando Jesus separou aqueles 70 para uma missão especial é o princípio do planejamento e preparação. Eu sempre tenho dito que Deus não fez nada de última hora. Tudo foi planejado. Deus planejou desde a criação do mundo, a minha existência, a sua existência. Tudo Deus havia planejado. E aqui também não foi assim por acaso que Jesus escolheu aqueles 70. Então, é necessário que nós, a igreja, por exemplo, e nós como pessoas, possamos fazer planejamentos para a nossa vida e preparação. Eu não estou dizendo que tudo aquilo que eu planejo pode ser cumprido.
porque tudo depende de Deus. Mas Deus nos dá a liberdade de nós planejarmos a nossa vida, de a igreja fazer o seu planejamento, seja planejamento financeiro, seja um planejamento espiritual, social ou cultural. Nós precisamos sim de planejar as nossas vidas. Foi isso que Jesus então preparou aqueles 70 para que eles fossem de uma maneira especial para irem e executarem a missão que Jesus determinou para eles. O segundo princípio é o trabalho em equipe. Se vocês perceberem ali, no versículo 1, está escrito que Jesus enviou aqueles 70 discípulos de 2 em 2, para mostrar para eles e para nós hoje, sugerindo que juntos, em companhia, em equipe, nós podemos trabalhar melhor. Existem ainda outros vários textos da palavra de Deus que nos orientam para nós trabalharmos em equipe. O terceiro princípio que eu vejo aqui é a oração. Nós devemos de orar sem cessar, como Paulo diz ali na sua carta aos Tessalonicenses. No caso aqui, a oração era uma oração específica para que o Senhor da Seara mandasse mais trabalhadores para a Seara. Orar e ir. Nós podemos perceber isso nos versículos 2 e 3, porque eles seriam enviados para um ambiente hostil, no meio de lobos, e como ovelhas, como cordeirinhos, seriam indefesos no meio dos lobos. Então, era necessário que eles orassem. A oração é muito importante em todas as áreas da nossa vida. O quarto princípio é a dependência total do dono da seara. Nos textos, nos versículos 4 a 7, nós lemos que Jesus, o Espírito Santo, inspirou Lucas para escrever assim: não leveis nada. Então, não levar nada é depender totalmente de Deus. Os discípulos do Senhor, Lucas orienta que eles deveriam ir, ser humildes, ser educados, ser afável quando eles chegassem em qualquer cidade, em qualquer lugar, ou seja, em qualquer circunstância, eles deveriam depender de Deus, sendo humildes diante do Senhor. Essa dependência de Deus, às vezes, para os discípulos, poderia causar assim um momento desconfortável, mas eles precisavam então ser humildes. Traria talvez um momento assim de intranquilidade para eles. Eles poderiam ter ali alimentação, como está escrito no texto, ou talvez não tivessem alimentação. Então, como nós dissemos a princípio, eles deveriam também estar preparados para passar por qualquer situação que eles precisassem. Porém, sempre na dependência do Senhor da seara, do dono da seara. O quinto princípio, são vários princípios, mas eu separei apenas 5 princípios para nós pensarmos aqui. É pregar a mensagem principal. Qual era a mensagem principal? Nós vimos também lá em Mateus, mas aqui Lucas ele escreve: é chegado a vós o reino de Deus. Era a mensagem que os 70 discípulos eles deveriam levar a todas as cidades, por todos os lugares. É chegado o reino de Deus. Como nós falamos, Lucas ele vai um pouquinho mais além, pois ele escreve que a mensagem deveria chegar aos samaritanos e gentios, já os 12 apóstolos. Se vocês tiverem oportunidade, podem ler lá em Mateus, que Jesus orientou que eles fossem primeiramente à casa perdida de Israel. Lucas, ele fala, escreve para que fossem aos samaritanos e aos gentios. Assim, esses 5 princípios, o planejamento e a preparação, o trabalho em equipe, a oração, a dependência total do dono da seara e, por último, pregar a mensagem principal, que é Jesus, como nós falamos, a pessoa principal da nossa mensagem. Esses princípios, eles são importantes em todas as épocas e em todos os momentos. Foi o próprio Deus, então, que planejou e que trabalhou para que todas estas coisas acontecessem.
Quando Jesus encerrou as instruções aos 70, ele deixou claro que eles eram seus embaixadores, embora com um ministério temporário, um ministério diferente dos 12 apóstolos, mas eles deveriam ser fiéis na transmissão da mensagem para que aquele que ouvisse pudesse entender e pudesse recebê-la. Pois se alguém rejeitasse a mensagem que eles, aqueles 70, eles estavam enviando, estavam levando, também estariam rejeitando o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, o seu Filho que Deus enviou a este mundo. Os 70 eles saíram e voltaram com muita alegria, porque pelo nome do Senhor até os demônios se submeteram a eles. Então Jesus respondeu a eles: eu via Satanás como um raio cair do céu. Sabemos que Satanás ele já foi derrotado por Jesus quando Cristo ressurgiu vitorioso da morte e subiu e foi para junto do Pai. Porém, nesse período da tribulação, haverá uma guerra no céu entre o príncipe Miguel, como nós lemos. Esse príncipe Miguel nós já falamos, lá em Daniel ele se apresentou, em Mateus nós já vimos, e aqui em Lucas também. Então haverá então uma guerra no céu entre Miguel e seus anjos contra o dragão, a grande serpente, que se chama Diabo e Satanás. Miguel vencerá. Satanás cairá por terra como raio. Satanás será expulso do céu pelo príncipe Miguel e pelos seus anjos. Apocalipse 12, de 7 a 9. Mas Jesus fala aos 70 que ele enviou, que a eles foi dada também toda a autoridade. Ou seja, todo verdadeiro cristão são projetos de Deus. Todos nós temos autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que é salvo por Jesus Cristo, ele tem a imunidade garantida por Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. E é por isso, ou é nisso que o cristão, então, ele deve se alegrar. Ele deve perceber que a sua força não é dele, mas vem pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Toda convicção verdadeira que o cristão ele precisa ter é crer no sangue do Senhor Jesus Cristo, é crer que o seu nome está ali arrolado no céu, no livro da vida. Essa deve ser a maior alegria do cristão, como Lucas escreve ali, Jesus falando para eles: olha, vocês se alegrem, porque vocês são filhos de Deus, vocês foram lavados e redimidos pelo meu sangue, e vocês então estão com seus nomes escritos no livro da vida. Jesus ele continua os seus ensinos, e Lucas vai escrever então, no capítulo 10, de 25 a 42, a palavra do bom samaritano. É uma parábola que todos vocês conhecem, eu creio que muita gente já leu, já ouviu falar sobre o bom samaritano. Mas eu quero compartilhar com vocês a pergunta que aquele homem fez para Jesus, para surgir então essa parábola do bom samaritano. Aquele homem, doutor da lei, era um doutor da lei, então ele conhecia a lei. Ele chegou para Jesus e ele disse assim: bom mestre, ou mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lucas ele não declara o nome desse doutor da lei, mas nós sabemos que possivelmente ele fosse um fariseu, porque os fariseus eles eram os guardiões da lei de Moisés, e por isso eles tinham grande influência na vida social, na vida política, pois eles eram os doutores da lei. Jesus sabia que aquela pergunta que ele fez, o que posso fazer para herdar a vida eterna, era uma pergunta que ele fez para pegar Jesus em alguma coisa. Então, nós já vimos que Jesus nem sempre dava a resposta imediata para a pessoa, mas ele dava uma resposta fazendo uma outra pergunta. Foi o que ele fez aqui. Lucas continuou registrando o ministério de Jesus. E agora, no capítulo 10, ele vai se referir à missão dos 70 discípulos, do versículo de 1 a 20.
Este texto também nós não estudamos em Mateus, porque somente Lucas registra. Se vocês quiserem conferir depois, talvez fazer uma leitura assim de Mateus, Marcos e Lucas, comparando o que Mateus escreveu, o que Marcos escreveu e o que Lucas escreveu, vocês vão perceber que esta missão dos 70 somente Lucas registra. Esse relato, ele é diferente daquilo que nós vimos em Mateus capítulo 10, quando nós estudamos sobre o chamado dos 12 apóstolos. Mateus, ele escreve ali sobre os 12 apóstolos. Aqui, Lucas está escrevendo sobre os 70 discípulos que tiveram uma missão diferente. Mateus 12, os 12 apóstolos, eles foram enviados a locais diferentes. Eles foram para as áreas do norte, enquanto a missão dos 70, Jesus planejou para que eles fossem para o lado sul. Foi um ministério também temporário, mas na verdade o que Jesus queria ensinar ali, quando Lucas escreveu, é alguns princípios importantes para a vida do cristão em todas as épocas. Para aqueles 70, para nós, os que vieram depois dos 70 e a nós também. Já para os 12, quando Jesus os chamou, Jesus chamou para que eles fossem testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não foi também assim, os 12 apóstolos, a missão deles não iria continuar, porque quando Jesus apareceu ali para eles, muitas vezes, como nós estudamos, vocês podem ler, podem ver nos evangelhos, que Jesus apareceu muitas vezes aos discípulos, a várias pessoas, a mulheres também. Então, os 12 discípulos, eles tiveram uma missão assim, naquele momento. Porém, aquilo que Jesus ordenou para eles, no último momento em que Jesus esteve com eles, as últimas palavras de Jesus, que era para eles irem por todo o mundo e pregar o evangelho. Paulo também, na sua primeira carta em Coríntios, capítulo 11, quando ele fala da ceia, ele fala que é para a gente fazer tudo em memória do que Jesus fez por nós. Se saiu de Jerusalém, só poderia ser um judeu, né? E aí então, a segunda coisa que eu posso verificar aqui, que a gente pode pensar e pode aprender, é que em seguida passaram 2 religiosos. Um era sacerdote e outro era levita. Ser religioso nos dá o direito de herdar a vida eterna? Não, você sabe que não dá o direito de herdarmos a vida eterna. A seguir, aquelas 2 pessoas que passaram ali, elas viram a vítima, mas elas não deram nenhuma importância, eles eram religiosos, eles não deram nenhuma importância para ela. Por quê? Talvez eles temessem, né, de serem também assaltados ali, talvez um lugar perigoso ali, eles seriam assaltados, ou talvez até quando as autoridades chegassem ali para verificar o que estava acontecendo, eles poderiam ser acusados de dizer, foram vocês que roubaram, foram vocês que maltrataram essa pessoa aqui, esse judeu. Então, eles passaram de largo, eles não cuidaram daquela pessoa. Por último, passou esse samaritano desprezado e foi ele que socorreu a vítima. Ele talvez sujou a mão, porque não sei como que estava aquela vítima, talvez ensanguentada. Ele teve que colocar as mãos ali, dar os primeiros socorros para aquela vítima. Ele gastou os seus recursos, o seu tempo, ele desviou o seu roteiro para socorrer aquele necessitado. Tantas outras coisas talvez aconteceu com esse bom samaritano ali, para ele socorrer aquela pessoa. O samaritano, ele encheu-se de compaixão, de misericórdia, e ele então atou as feridas, fez ali os primeiros socorros, ele mudou tudo o seu roteiro. Bem, mas o samaritano, aquele judeu foi o seu próximo, né? Aquele judeu, eu estou sugerindo que fosse um judeu. E para o samaritano, aquele judeu machucado foi o seu próximo. Agora, para mim,
e para você, para nós hoje, qual seria o nosso próximo? Quem é o meu próximo? Será que é simplesmente aquelas pessoas do meu círculo familiar, ou na igreja, ou em qualquer um outro grupo que eu possa pertencer? Não, nós sabemos que, poderíamos dizer assim, são todas as pessoas que passarem por nós e estejam necessitados. Talvez uma palavra amiga, uma palavra de consolo, uma palavra de sabedoria, de orientação. Talvez seja uma outra necessidade que a pessoa esteja passando, uma necessidade espiritual. A necessidade talvez daquele homem era ele queria saber como herdar a vida eterna. E hoje existem muitas pessoas que querem saber como herdar a vida eterna. Como você pode herdar a vida eterna? Será que a vida é eterna mesmo? Sim, a Bíblia me garante que você, se você crer em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, se você se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus, você tem a vida eterna. Não é você terá, mas você tem. A partir do momento que você crer em Jesus como seu Salvador, você tem a vida eterna. Ela começa aqui, no momento que você aceita Jesus Cristo. Então, é quando você se dispõe a ajudar essa pessoa que quer saber sobre a vida eterna, você está tendo compaixão do seu próximo, aquele é o seu próximo. Muitas vezes nós pensamos que o nosso dia a dia, como ministros, como sacerdotes, como levitas, nós só falarmos ali, nós já estamos socorrendo o nosso próximo. Sim, isso faz parte. O culto ao Senhor no templo ou na sua casa, você sozinha, faz parte sim do seu momento com Deus, faz parte sim do trabalho cristão. Porém, aqueles dois religiosos, o levita que passou por ali, aquele sacerdote, eles não socorreram. Não foi pelo fato deles não socorrerem, mas porque eles deixaram de... aliás, não foi pelo fato deles não socorrerem que eles não alcançaram a vida eterna, ou que alcançaram, mas é porque eles deixaram de acolher a necessidade daquele que era o seu próximo. Então, isso, a necessidade de nós acolhermos, isso faz parte, já é a consequência da nossa vida cristã, certo? Aí então, Jesus continua, né, falando sobre, Lucas continua escrevendo sobre essa parábola, e ele fala também assim: aquele que usou de misericórdia para com aquela vítima, então ele foi que usou de compaixão, ele que fez aquela boa ação para aquela pessoa. Jesus então falou para ele assim: você vai e faça a mesma coisa. Então não é só aprender a palavra de Deus, é executar aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Depois, nos versículos de 38 a 42, nós temos uma outra história bastante conhecida, que é de Marta e Maria. Essas duas pessoas que Lucas usa aqui para nos ensinar que tanto Marta quanto Maria, as duas se esmeraram em receber, em atender o Senhor Jesus Cristo. Marta, por exemplo, ela ficou ali tentando fazer um jantar todo especial. Ela se preparou de uma maneira especial para receber o Senhor Jesus Cristo. Já Maria ficou ali aos pés do Senhor Jesus Cristo, ouvindo a sua palavra. Então, isso nos ensina que para nós executarmos a obra do Senhor, seja acudindo, auxiliando alguém que esteja necessitado da nossa ajuda, nós precisamos de nos esmerar, nos esforçar para atender aquela pessoa. É o exemplo de Marta, para receber Jesus Cristo. E no exemplo de Maria, nós vemos que nós também precisamos nos esforçar e nos dedicarmos para estarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Lucas continua no capítulo 11,
nós vamos pular um pouquinho, porque são coisas que nós já aprendemos ali em Mateus, mas no capítulo 11, nos versículos 21 a 28, ele vai ensinar sobre a oração. Também nós vimos, já aprendemos ali na oração do Pai Nosso, a importância de nós estarmos em oração, buscando sempre o Senhor, nosso Deus, porque sem oração não dá para nós vivermos. Seja você cristão ou não, converse com Deus. Oração é uma conversa com Deus. Então busque a Deus e converse com Deus sempre que necessário. Mas eu quero que você pense sobre a oração no finalzinho do versículo 13, no capítulo 11, né? Lucas 11, versículo 13, uma doação muito importante que Deus ele faz para nós. Quanto mais vos dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, para aqueles que o pedirem. Você já pediu para Deus te encher do Espírito Santo? A Bíblia ensina isso. Em Efésios nós encontramos quando Paulo fala ali, enchei-vos do Espírito Santo. E aqui Jesus está ensinando aos discípulos para que eles precisavam pedir para ser cheios do Espírito Santo. A parte final está escrito assim, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Quantas vezes nós pedimos ao Pai para que Ele nos abra a porta de um emprego, para que Ele nos cure de uma enfermidade, para que Ele nos dê solução nos problemas que nós estamos enfrentando, seja no dia a dia, na escola, no trabalho, com a família. Quantos problemas nós enfrentamos? E nós sempre pedimos a Deus, ao Pai, para nos ajudar, para solucionar os nossos problemas materiais. Mas nós muitas vezes esquecemos de pedir ao Pai para que Ele nos dê o Espírito Santo, para que Ele nos fortaleça, enchendo-nos do seu Santo Espírito. Mas aí, por que nós temos que pedir estarmos sempre cheios do Espírito Santo? Lucas, ele continua escrevendo ali, porque nós temos que lutar contra um valente. E esse valente é Satanás. Se vocês observarem nos versículos seguintes aí, vocês vão perceber isso. Satanás é o valente. E a peça principal, o bem principal que Satanás tem é o ser humano. Porque ele sabe, se ele ganhar a vitória sobre o ser humano, então ele tem sempre a vitória. Isso que eu estou compartilhando com vocês, desse valente, vocês vão encontrar no capítulo 11, de 21 a 28. E Satanás, ele é muito astuto, ele sabe aquele que tem o Espírito Santo, aquele que não tem o Espírito Santo. Ele sabe, ele conhece as nossas fraquezas. Então é importante nós estarmos pedindo a Deus Pai para que Ele nos encha do Espírito Santo. Satanás sabe quando você está insatisfeito, quando você está triste, quando você está chorando. Aí ele aproveita essas brechas. Ele, como valente, ele quer nos ganhar, ele quer ter a vitória sobre as nossas vidas. Mas também Lucas escreve que tem um valente que é muito mais forte, que é Jesus Cristo, que ele reparte os despojos de Satanás, ele separa aqueles que são seus. E o destaque nós encontramos no versículo 26, que Jesus diz assim, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. E aí nós vemos que Jesus ele conta uma metáfora, ele faz uma metáfora ali, uma história do povo nacional, povo de Israel, da nação de Israel também. Ele compara aquela nação judaica como um homem que fora curado temporariamente de uma possessão demoníaca. Por quê? Porque antes de Israel ir para o cativeiro, eles estavam possuídos de um espírito demoníaco de idolatria. Nós também, muitas vezes, nós idolatramos muitas coisas na nossa vida, e Satanás, que é o valente, também ele sabe disso. Mas Jesus Cristo é o nosso valente, ele é o nosso general, e ele está conosco sempre, a todo o momento. Jesus não descuida de nós um minuto sequer.
mesmo quando nós estamos tristes, quando nós estamos frustrados com as nossas vidas, com a nossa situação, Ele está sempre presente em nossas vidas. Em resumo de tudo isso que nós vimos hoje, o que nós podemos aprender? Que quando eu falei sobre a idolatria de Israel, Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro, para que eles fossem curados da sua idolatria. Deus ali permitiu tribulação, luta para eles, mas eles venceram aquelas lutas e aquelas tribulações. Aí nós também pudemos aprender com Marta e Maria, que elas nos ensinam a fazermos escolhas certas, né? Elas nos ensinam que nós precisamos buscar sempre a Deus em oração, para nós podermos servir, seja nas coisas materiais, como também nas coisas espirituais. Nós também aprendemos aqui que nós podemos ser cheios do Espírito Santo, pedindo a Deus em oração. Nós, estando cheios do Espírito Santo, nós temos condição de vencer aquele inimigo valente que é Satanás, que anda ao redor de nós tentando nos tirar de qualquer situação. Nós vimos também, eu não falei rápido, mas quero falar rapidamente, que Jesus, quando ele veio, o povo achou que ele era um revolucionário, porque ele trazia uma nova mensagem, nova maneira de enfrentar as lutas e enfrentar os pecados. E aí então ele fala assim que eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, eu vim trazer espada à terra. Mas por quê? Porque quando o cristão recebe Jesus Cristo, ele passa por lutas, ele passa por dificuldades. Quanto mais cheio do Espírito Santo ele tiver, mais dificuldades ele vai enfrentar, mais o valente vai tentar desviá-lo do caminho que ele estava. Jesus, ao dizer que ele veio trazer fogo à terra, guerra, ele estava disposto de que o fogo da perseguição contra ele se levantaria no momento certo e ele iria então para a cruz. Ele sabia que ele iria para a cruz. Veja que no capítulo 12, versículo 50, ele diz que há um batismo em que hei de ser batizado e como eu me angustio, até que venha a cumprir-se. Quando nós falamos em batismo, nós temos a ideia de emergir, de afundar. Vocês conhecem essa palavra batismo, não é verdade? Afunda e depois ele sai da água. Esse batismo que Jesus está se referindo aqui em Lucas 12, versículo 50, que ele seria então afundado, ele seria então cravado na cruz ali. Mas ele sairia da cruz e ele sairia com essa vitória e com essa alegria, porque ele teria cumprido o plano da redenção da humanidade perdida. Ele declara que ele estava ansioso, mas ansioso em obedecer ao Pai, cumprindo assim a sua missão, que era de vir ao mundo restaurar, resgatar o homem pecador. Ele diz: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer dissensão. Porque há uma divisão, quando na cruz de Cristo há uma divisão para o homem, quando ele se converte a Jesus, quando ele é cravado, o homem cravado ali, o seu eu, na cruz do Calvário, então ele esquece. Dali para frente ele vai viver a vida em Cristo Jesus, como Paulo diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí então vai haver sim luta para esse homem em Cristo Jesus. Jesus, então, ele sabia que ele haveria de enfrentar lutas e dificuldades, mas que ele iria vencer. Existem muitas pregações por aí que dizem que Jesus veio para unificar todo o mundo em uma piedosa fraternidade universal. Mas não é bem assim que a Bíblia nos ensina. O que nós vemos na Bíblia é que há divisão marcante na família, quando um quer ser cristão verdadeiro e outro não quer. Jesus quer sim que todos tenham a vida eterna em Cristo Jesus. E o único meio de obter a vida em Cristo Jesus é voltar-se para Ele, é crer nele. Que nós possamos nos fortalecer nesta manhã, buscando o Senhor Jesus em oração, em comunhão com Ele. Deus abençoe vocês e que tenhamos um bom domingo na presença de Deus.